Vamos abrir nossas Bíblias em duas passagens. A primeira é João 16, e vamos ler do verso 7 até o final do versículo 11, e depois João 14, e vamos ler do verso 16 até o final do versículo 26. Primeiramente, João 16, iniciando no versículo 7 e indo até o final do versículo 11. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 7 ao final do verso 11. Vamos ler todos juntos essa passagem. Diz assim a palavra de Deus: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora vamos para o capítulo 14 e vamos ler do verso 16 até o final do versículo 26. Evangelho de João, capítulo 14, iniciando no versículo 16 e terminando no final do 26, diz assim a palavra de Deus. Todos juntos, por favor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procedes, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos orar, irmãos, e os irmãos, após a oração, podem sentar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, mas nós estamos aqui diante do Senhor com temor e com tremor, Senhor, sabendo que essa palavra não é palavra de homem, essa palavra é palavra divina, é palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo e, consequentemente, só Ele pode interpretá-la de forma verdadeira, de forma correta. Então eu me coloco aqui como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor fale por meu intermédio, Pai. O Senhor sabe que eu preciso
de Ti, desesperadamente de Ti, Pai. Então, abençoa, fala aos meus irmãos e fala também até aquele que ainda não Te conhece como Salvador, que porventura esteja aqui nesta manhã, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados, esta meditação na Palavra de Deus, na verdade, nós demos início assim na terça-feira, não é? O pastor Herbert nos deixou na incumbência de trazermos o estudo aqui na terça, neste domingo e na próxima terça também. Então nós iniciamos lá na terça-feira, estamos falando sobre a obra do Espírito Santo, ou parte da obra do Espírito Santo. Então nós começamos aqui no capítulo 16. E para benefício dos irmãos, nós vamos retomar um pouquinho do que falamos na terça-feira. Tentarmos fazer um resumo do que falamos sobre a função do Espírito Santo, a missão, a obra do Espírito Santo, ou parte dela. Claro, não temos tempo para falar sobre tudo, e diria nem capacidade para falar sobre tudo, né? Mas ele diz assim, o versículo 8 do capítulo 16 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós vimos que Deus enviou o Espírito Santo como convencedor. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai explicar o pecado, a justiça e o juízo. Ele diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Então, o que condena uma pessoa? Infelizmente, não sei se isso é coisa só do brasileiro, mas eu creio que não, né? Mas eu acho que é muito forte. As pessoas pensarem que o que vai condená-los é se ele mata, se ele rouba, se ele fuma, se ele bebe. E a Bíblia diz que o que condena uma pessoa é ela não crer em Jesus Cristo. É não crer. Esse é o pecado que condena. Uma pessoa não vai para o inferno porque bebe, porque fuma, porque trai, porque é desonesto. Ele será condenado por não crer em Jesus Cristo. Então, abra por favor a sua Bíblia aí em João mesmo, capítulo 3. Eu vou pedir assim a colaboração dos irmãos. Nós vamos ler vários trechos da palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 18. Diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Aqui julgado é julgado e condenado. Já está julgado. Quem? Quem rouba, quem mata, quem... Não. Quem não crê. Quem nele crê, nele é em Jesus, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a condenação. Ali o próprio versículo 36, né, o último versículo do capítulo 3, diz assim: por isso quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E também 2 Coríntios, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículos 3 e 4. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, dos que não creem,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Incredulidade é o que levará uma pessoa à condenação. E todas as outras coisas são apenas frutos disso. Todos os outros pecados são apenas fruto disso. Fruto da incredulidade. Fruto de não crer em Deus. E o que é esse crer? Não é, como eu disse, o pastor Herbert tem sido muito feliz ao fazer essa diferença entre crer e acreditar. Não é simplesmente acreditar em fatos sobre Jesus Cristo. Tem muitos que creem, que acreditam que ele veio e ele foi um homem especial, foi um homem diferente. Não é acreditar em fatos, é crer de entregar sua vida para ele mesmo. Isso é crer no Senhor, é entregar a vida para ele, é morrer para si mesmo e entregar sua vida a Deus. Isso é o crer que a Bíblia fala. E não fazer isso é que condena uma pessoa. E tudo mais é consequência disso. Todos os outros pecados, né? Você se lembra do carcereiro lá de Filipos, né? Estavam presos ali o apóstolo Paulo e Silas, né? Seu companheiro missionário, né? Foram presos ali e estavam ali no cárcere e o Senhor milagrosamente, né, enviou ali um terremoto que, além de abrir as cadeias, soltaram-se as correntes e todos os presos tiveram a oportunidade de fugir. E esse carcereiro, vendo que provavelmente os presos tinham fugido, né, ia se suicidar. Então o apóstolo Paulo disse para ele: não te faças nenhum mal, que nós todos estamos aqui. Então o carcereiro pergunta: o que eu farei para ser salvo? O que o apóstolo Paulo responde para ele? Para fazer para ser salvo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Né? Às vezes você vai evangelizar uma pessoa e ela fala sobre salvação. A gente está tentando, né? Eu ainda tenho ali preciso me livrar de algumas coisas ainda, né? Ainda tomo a minha cervejinha, tá? Então ele acha que é isso que é salvação. Salvação é crer em Jesus, é entregar a vida ao Senhor. Crer é o que salva, não crer condena. E nós falamos, e na terça-feira nós nos concentramos no seguinte: tudo o que acontece depois de crer é só fruto, não é? Você não é salvo pelas suas boas obras, mas é fruto de você ter crido as boas obras. Serão frutos da sua crença, de você ter colocado a sua fé no Senhor Jesus Cristo, na obra dele, né? E nós vimos ali João orientando as pessoas que se convertiam. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 3, João Batista, Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 7. Lucas 3,7 diz assim: dizia a ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. João foi ríspido, foi duro com essas pessoas, com alguns que saíam para serem batizados. Ele dizia assim, né? Dizia, pois, João, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que ele estava dizendo, eu disse: eu conheço vocês. Vocês são pessoas sagazes. Quem induziu? Vocês entenderam mesmo que tem uma ira, a manifestação da justiça de Deus? Vocês estão fugindo mesmo dessa ira? Versículo 8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí dá para crer, né? Quando começar a produzir frutos dignos de quê? De arrependimento, ou seja, frutos que estejam à altura do arrependimento que vocês professam. Se arrependeu? Foi? Eu digo que sim, né? Sim, então mostre frutos agora. Só na palavra não é? Ainda não dá para acreditar. Não é que João recusou batizar essas pessoas, não.
Mas não é o batismo que vai salvá-las, não. E nem só pelo que elas falam. Cadê o fruto? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que produz bom fruto, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produz bom fruto, ela vai ser cortada. Por que ela vai ser cortada? Porque ela produz um fruto mau? Não, porque ela é má. E o fruto é só evidência de que ela é má. Não é pelo fruto que se conhece a árvore? Não foi isso que disse o nosso Senhor Jesus? Então, se a árvore deu fruto mau, é porque ela é má. Então, ela vai ser cortada porque ela é má. Então, produzam frutos bons. Mas não é fruto da própria pessoa, não é? É fruto da semente. Como diz João, 1 João, né? Nele está, no crente está o quê? A divina semente. Ele não pode viver na prática do pecado, porque nele está a semente divina. Aí as multidões, versículo 10, então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos pois de fazer? Aí ele foi dizendo: que frutos são esses? É frutos da vida mesmo, irmãos. É frutos práticos mesmo. Olha aí. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Frutos práticos mesmo. Não são essas coisas que levarão as pessoas para o céu, mas essas coisas são evidências de uma transformação real que aconteceu na vida de uma pessoa que diz que se arrependeu. É o fruto digno do arrependimento. Está à altura do arrependimento. Não é digno, é que está compatível com o arrependimento. Não é? E sabe que o mundo espera isso? Inconscientemente, ele até espera isso. Você já prestou atenção que quando alguém faz alguma coisa errada, o mundo logo diz assim: esse aí diz que é crente, diz que é crente. Fica aí fofocando, não sei o que, tá? Me diz que é crente. Por quê? Porque ele espera que uma árvore boa dê fruto bom. Né? O mundo até entende isso. Inconscientemente ele entende isso. Não é assim que fala? Né? Diz que é crente. Né? Cadê o fruto? Né? Não diz que teve uma vida transformada? Então, o Espírito Santo é o convencedor. E foi nisso que nós nos concentramos na terça-feira, não é? Ele é o convencedor, ele vai convencer o mundo do pecado. Do pecado porque não crê em mim. Esse é o pecado. E o não crer produz frutos, e o crer produz frutos também. Mas não só do pecado, da justiça. Que justiça? Aí ele vai explicar, né? Porque eu vou para o Pai. Mas o que tem a ver justiça com ir para o Pai? É porque Jesus só foi para o Pai depois que ele fez a obra de justiça aqui. A garantia que nós temos que a obra de justiça foi completa é o fato dele ter ido para o Pai. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Falando de Jesus Cristo. Hebreus 1, 3. Diz assim:
Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É falando de Jesus em relação a Deus, né? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Veja, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, depois de ter feito a purificação, a obra de justiça, de ter morrido por nós, depois de ter pago o preço pelo nosso pecado, a justiça de Deus foi satisfeita, agora ele volta e se assenta à destra de Deus. Então é por isso que ele diz: eu vou convencer da justiça porque eu vou para junto do Pai, porque a obra de salvação eu completei. E o apóstolo Paulo diz: se Jesus não tivesse ressuscitado, ainda permaneceríamos nos nossos pecados e seríamos os mais infelizes dos homens. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele explana belíssimamente isso, né? Se Jesus não tivesse voltado, estaríamos condenados. Não tivesse ressuscitado e voltado para o Pai. Romanos capítulo 8, ainda Hebreus capítulo 10, versículo 12. Diz assim: Jesus, porém, Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, o que aconteceu? Assentou-se à destra de Deus. Depois de ter feito a justiça, foi para o Pai. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para junto do Pai. Ele foi para junto do Pai depois que a justiça foi feita. O salário do pecado é a morte. Isso faz parte da justiça de Deus. Toda alma que pecar, essa morrerá. E Jesus morreu em nosso lugar. 1 Pedro 3,18, né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo no lugar dos injustos, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E não somente ele é o convencedor do pecado, da justiça, mas também, qual é a terceira coisa? Do juízo. Porque o príncipe, ele explica, né? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando Jesus morreu na cruz e cumpriu a justiça de Deus, Satanás foi condenado nesse momento. Foi tirada a autoridade dele. Ele mantinha pessoas cativas com ele. A humanidade toda mesmo, cativa, desde Adão. No seu império. Vamos abrir numa referência muito conhecida nossa, Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 13, Colossenses 2, até o 15, diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Esse escrito de dívida foi pago. A justiça foi feita.
A dívida foi cancelada, cravada na cruz, lá no lugar onde ela foi paga. E ele diz no versículo 15: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Já está julgado o príncipe deste mundo, já está condenado. Não tem essas coisas que o pessoal fala de satanismo, não é? É terrível isso, né? Servindo a um derrotado, né? Servindo a um derrotado. Já está condenado, né? A execução está mais à frente, mas ele já foi condenado. A sentença, o martelo já foi batido, já está condenado. E o Senhor Jesus, por causa disso, pôde fazer algo em nosso benefício. Agora que ele está condenado, a dívida foi paga, o nosso Senhor pôde invadir o reino das trevas e tirar de lá os seus filhos, né? O que eles faz seus filhos. Olha que maravilha. Aí mesmo em Colossenses capítulo 1, versículo 13, também muito conhecido nosso. Ele nos libertou do império das trevas, foi lá e agora desculpa a expressão, né? Desculpa a expressão. Botou o pé na porta, né? E tirou de lá os que ele quis salvar, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas ele fez isso com autoridade, não é? A gente tem visto nos noticiários, né? Essa semana, final de semana, foi um tanto conturbado na política, né? Invadiram casas, a justiça, né? Com mandado judicial, né? Entrou na casa de pessoas. Precisamos verificar aí, pegar algumas coisas aí para fazer verificação. Tem uma autoridade, né? Um juiz está mandando fazer isso. Uma autoridade está mandando. E Jesus fez isso, entrou. Agora ele tem o direito. Satanás não tem mais autoridade sobre ninguém. E o Senhor pode tirar lá os que são seus. E ele veio para isso mesmo. Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3. Versículo 8. Diz assim: aquele que pratica, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para isso mesmo que ele veio. E ele fez a obra, né? E continua aqui o ensino para nós, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Né, irmãos? Então, veio para destruir as obras do diabo. E se tem algum crente que ainda está praticando as obras do diabo, tem alguma coisa errada com ele. Talvez nele não esteja a divina semente, que vive na prática do pecado. Não é o que peca. Infelizmente estamos na condição, caímos, pecamos, erramos, falhamos. Mas o problema é o quê? É viver na prática do pecado. Então, o Espírito Santo é o convencedor, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo.
E a Bíblia diz que ele convencerá. Então, uma pessoa que se converte, ela entende isso. Os seus olhos são abertos. Ela entende que ela é pecadora. Ela entende que ela andou numa vida de incredulidade para com Deus. Ela entende que ela tem um Deus lá no céu. O Filho de Deus está lá no céu. E que ele só subiu depois que ele fez a obra de justiça. Ela entende isso. E ela entende que o príncipe desse mundo já está condenado. O Espírito Santo faz com que a pessoa entenda isso. Seus olhos se abrem para isso. Ele veio para fazer essa obra. Ele é o convencedor. Mas não somente o convencedor. Ele é também o consolador. Vamos lá voltar para João. Capítulo 14. Versículo 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Irmãos, vamos ver essa palavra, o Consolador. Ele é o Consolador. E o que significa essa palavra Consolador? Eu acho interessante, tem muitas versões assim, muitas traduções da Bíblia, né? Nós usamos a revista e atualizada, mas existem outras, né? Tem a revista corrigida, tem a tradução brasileira, a nova versão internacional, tem algumas. E interessante que quase cada uma delas coloca uma palavra diferente, porque essa palavra é rica mesmo, né? Ela, na verdade, significa paracletos, que pode... que tem o significado de ajudador, ou alguém que presta socorro, amparador, assistente, auxiliador, conselheiro. Se você vê em cada tradução, praticamente tem uma palavra dessa em cada tradução, né? Mas é porque ela é riquíssima mesmo. Ele é aquele, em suma, né? Ele é aquele que está do lado para ajudar. Já parou para pensar nisso? O Espírito Santo do lado para te ajudar, para te prestar socorro, para te amparar, para te assistir, para te auxiliar, para te aconselhar. Vamos ver algumas referências que falam disso. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Versículo 31. Atos 9, 31. Eu vou fazer assim, eu vou pedir para os irmãos lerem. Alguém pega aqui o microfone aqui. Pode ficar alguém aqui na frente lendo para nos ajudar. Atos 9, 31. Alguém lê para a gente, por favor. Diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz com toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha essa palavra, e no conforto do Espírito Santo. A palavra consolador é paracletos, e essa palavra conforto é paráclesis. É a obra do Espírito Santo, confortar mesmo, consolar. Está do lado. Romanos, alguém lê 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então você tem aqui o Espírito Santo te ajudando na oração. Nós nem sabemos orar como convém, mas tem um Espírito Santo que nos auxilia.
Nos assiste, olha essa expressão, né? Nos assiste em nossa fraqueza. É um Pai muito maravilhoso, né? Efésios 3, de 14 a 16. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 16. Ora, é 14? 14. É. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, fortalecendo o homem interior. Irmãos, abre a sua Bíblia lá em João, observe essa história do Senhor no encontro com uma mulher samaritana. Olha que declarações maravilhosas Jesus faz para ela. João capítulo 7. Perdão, é João capítulo 4. Porque depois nós vamos para o 7. Diz assim: quando, pois, João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Preste atenção, assentara-se Jesus junto à fonte. Ali tinha uma fonte de água. Olha essa palavra, fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Perguntou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus disse para essa mulher: a água que eu tenho para dar para você, você nunca mais vai ter sede, porque você vai ter uma fonte dentro de você. Uma fonte. Aí sabe o que? Só um parêntese aqui. Sabe uma coisa interessante do incrédulo, né, da pessoa que não... ela busca ao Senhor para satisfazer suas necessidades materiais, né? Olha aqui que ela diz. Versículo 15 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor,
dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Não é? É impressionante hoje em dia a quantidade de pessoas que estão indo para Jesus, por quê, né? Porque a empresa está de baixa, né? Agora, aí, né? Meu restaurante, ó, dava ninguém, agora, né? Tenho 3 carros na garagem, viajo todo, né? Para satisfazer suas necessidades materiais. E ela é a mesma coisa. Senhor, me dá dessa água aí para que eu não venha mais aqui beber. Ela está achando que é coisa física, não é? Material. Mas o Senhor estava falando de uma realidade espiritual, que ele ia, se cresce nele, ele ia colocar dentro da pessoa uma fonte. E quando você sentir sede, tem a fonte dentro de ti. Não precisa ir para canto nenhum. Está dentro de você. Não é? Não precisa ir lá para o monte de Israel, queimar os papelzinhos lá. Não tem essa coisa, né? Tem que ir lá para Israel, né? Irmãos, tem nada contra ir para Israel não, né? Se Deus um dia me conceder o privilégio, eu vou. O maior prazer. Mas o Senhor prometeu agora colocar uma fonte dentro de você. Ela perguntou, né? Onde é que a gente tem que adorar? Nesse monte? Aí Jesus vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisa mais padecer sede, porque tem uma fonte a jorrar dentro de você. E que fonte é essa? Abra sua Bíblia agora sim em João capítulo 7. Versículo 37. Alguém lê, por favor, do 37 ao 39. João 7, de 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. João 37, 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Muito bem, então, Jesus se levantou, né, numa festa e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, dentro de você, fluirão rios de água viva. E do que ele estava falando? E isto ele disse com respeito ao Espírito, uma fonte de água viva dentro de você, dentro de mim. Não precisa padecer sede. Sim, vem a angústia, vem a dificuldade, vem a sequidão, mas não precisa ficar nessa situação. Tem uma fonte dentro de você. Do seu interior fluirão rios de água viva. Meus amados, e por que tantos crentes não se beneficiam? Não é verdade? Tantos crentes amargurados, deprimidos, tristes, revoltados, secos. Eu estou falando de crentes, né? Crentes. Se ele tem uma fonte de água viva dentro. Ainda temos um tempo. Existe uma diferença de como o Espírito Santo atuava, dá para perceber nas Escrituras, de como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento e como ele atua no Novo Testamento, especialmente depois da ressurreição de Jesus. Vamos ver no Antigo Testamento, só para alguns exemplos, né? Vamos ver como o Espírito atuava. Vamos ver Juízes, no capítulo 13. Vamos ver como ele atuou, por exemplo, na vida de um homem chamado Sansão, né, um dos juízes.
de Israel, um homem notável pela sua força física, mas não era uma força física dele, não é? A gente vai já ver isso. Juízes 13, 25, que diz lá: E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. O Espírito Santo começou a incitá-lo porque o Senhor queria libertar o povo de Israel da mão dos filisteus e ele ia usar Sansão para isso. Então o Espírito do Senhor começou a, digamos assim, empurrá-lo, numa linguagem mais comum assim. 14, alguém lê aí de 5 a 6, Juízes 14. Desceu, 14:5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Então esse Sansão, um dia passando por um caminho, foi atacado por um leão. Mas o Espírito Santo se apossou dele, observa, foi possuído pelo Espírito Santo, que ele, com as próprias mãos, matou esse leão. Como quem mata um cabrito, pela força física dada por Deus naquele momento. Leia também 19, o verso 19. É do capítulo 14 mesmo. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Então, nós não temos tempo para explicar essa situação aqui, mas ele, possuído pelo Espírito do Senhor, matou 30 homens, só ele. E isso aí foi muito pouco em relação a uma outra situação que aconteceu, capítulo 15, versículo 14. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E o 15 também. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Porque o Espírito do Senhor se apossou dele. Mas olhe, Sansão, vocês conhecem a história, talvez seja a parte mais conhecida de Sansão. Teve uma mulher chamada Dalila, que queria saber o segredo da força dele. Você sabe que Sansão era um nazireu. O nazireu era aquela pessoa consagrada ao Senhor, então ele fazia algumas coisas, ele não cortava o cabelo, e ele também não bebia bebida alcoólica e também não se chegava a um cadáver, por exemplo. Então ele era um homem consagrado, isso era o símbolo de consagração ao Senhor, ele era um nazireu. E ele se casou com essa mulher chamada Dalila, e essa mulher ela era uma do povo dos filisteus, e os filisteus usaram essa mulher para tentar descobrir, os irmãos conhecem a história, descobrir a força dele. Então ele começou aí uma espécie de brincadeira com ela, se você me amarrar com cordas novas, não pode ter sido usada em nenhum trabalho. Se me amarrar com cordas novas, eu perco a minha força.
Só que ela tinha pessoas escondidas, soldados, né, escondidos no alojamento, né, onde ele estava. Então ela dizia: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E eles estavam lá mesmo, né? Era uma encenação, né? E ele quebrou ali com a maior facilidade. Aí ela: você não me ama. Interessante, né? Ele viu que a mulher fez isso, né? Você não me ama. Aí ele foi. Até que chegou uma hora em que a Bíblia diz que se apossou dele uma impaciência de matar. De matar, que digo, ele queria morrer. Aí ele disse para ela, né, que ele era um nazireu e ele não cortava o cabelo e tal. Então ela foi lá e fez com que ele dormisse, né, no seu colo, e mandou que alguém cortasse o seu cabelo. E abra a sua Bíblia agora em 16:20. Diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Estava lá, por muitas vezes recebeu a posse do Espírito Santo, ou foi apossado pelo Espírito Santo, mas dessa vez o Senhor se retirou dele. A força dele não estava nos cabelos, né, irmão? A força dele estava no Senhor, a força física mesmo. O dom que Deus deu para ele estava no Senhor. Ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Então você vê ali o Espírito Santo atuando, mas se retirando da vida de uma pessoa também, né? Veja também no caso de Saul, 1 Samuel 16:14. Alguém lê, por favor, 1 Samuel 16:14. Alguém lê, por favor. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Olha que coisa incrível, né? Saul foi ungido como rei de Israel, tinha o Espírito Santo, mas o que aconteceu, o que diz aí? Tendo-se retirado o Espírito do Senhor, no lugar foi colocado quem? Um espírito maligno, enviado por quem? Pelo Senhor. Irmãos, temos que temer a Deus, irmãos. Foi Deus mesmo que mandou. Da parte dele. Eu estava falando lá na congregação, né? A igreja do Senhor perdeu o temor para com Deus. Perdeu o temor. Deus fez isso com Saul. E se você ver o texto continuar, é repetido várias vezes. Quando fala desse espírito maligno, sempre é da parte do Senhor, vindo da parte, para ficar bem nítido que foi da parte do Senhor mesmo. Mas o espírito foi retirado. Agora, meu amado, no Novo Testamento, agora na Nova Aliança, o espírito não é mais retirado do crente, ele habita no crente. Não é? É assim, olha lá, João 14:16. Volte lá, né? João 14:16. E 17 também. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A fim de que esteja para sempre. Para sempre convosco. Continua. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele faz o que agora? Habita, ele mora em você, se você é um filho de Deus. Não é mais aquela coisa de ser retirado o Espírito, não. Agora ele estará para sempre com você e habitando em você. É a casa dele agora. E por quanto tempo? Para sempre. Para sempre.
E volto à pergunta, por que que tanto crente tem uma fonte de água viva, tem o Espírito Santo permanentemente nele e vive uma vida tão aquém, né? Tantos problemas, tantos... Não é que os problemas não existem, eu estou dizendo tanta amargura, tanta... E vive uma vida assim. Sabe por quê, meu amado? Porque apesar do Espírito Santo estar dentro de você, ele pode ser entristecido. Vamos lá, Efésios 4:30. Alguém lê, por favor? Efésios 4:30. E não te entristeçais, o Espírito Santo de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. E não entristeçais, olhe, e não entristeçais. Ele pode ser entristecido. Ele é uma pessoa no qual foste selado para o dia da já está lacrado, já está selado. Para quando? Para o dia da redenção, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Está selado, é a garantia, é um selo, mas ele pode ser entristecido com o meu pecado, com a minha infidelidade. Entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele pode ser apagado. Apagado. 1 Tessalonicenses 5:19. Primeira 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o espírito. Não apague. Esse espírito está com letra maiúscula, tá? É. Quer dizer, fazer perder a sua força. A força não atua em você. Apagou, não é? A gente não usa essa expressão, né? Quando a pessoa está ali sem fazer nada, ele está tão apagado, né? Não está ativo, não está. Não apague o espírito. Pode ser apagado. Veja, é uma fonte de água que não está sendo aproveitada, né? Pelo contrário, está sendo entristecido, está sendo apagado, pode ser desonrado. 1 Coríntios 6, de 15 a 20. 1 Coríntios capítulo 6. Coríntios 6. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, como o pastor Herbert tem falado da santidade pessoal, né? No corpo. E a prática da impureza, a prática do pecado, desonra, entristece, apaga o Espírito Santo. Ele pode ser insultado também, como aconteceu com Ananias e Safira, não é? Pedro chega com eles e diz: por que encheu Satanás o coração de vocês para que mentissem ao Espírito Santo? Então, irmãos, é por isso, né? Tanto uma fonte de água viva, eterna, e por que tantos crentes
derrotados, né? Porque entristecem, porque apagam, porque insultam o Espírito Santo de Deus. Mas a fonte está lá, permanente, dentro de você, dentro de mim. Eu teria algumas outras coisas para falar, mas o nosso tempo já acabou. Das bênçãos decorrentes do Espírito Santo, né? Vou só citar aqui. Você pode exultar no Espírito Santo, né? A Bíblia diz que Jesus exultava no Espírito Santo. Você pode tomar decisões pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te guiar para decisões. Ele te dá o testemunho interno de que você é filho de Deus. Ele te dá um testemunho interno de uma consciência santa, sabe? Você ter uma consciência limpa de que está fazendo a coisa certa. O Espírito Santo pode te dar isso. Ele te ajuda na oração, já vimos aqui. Você pode orar no Espírito Santo, você pode amar no Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo. Todos nós, não é? Vamos aproveitar dessa fonte de água viva que Deus colocou dentro de nós. O convencedor e o consolador do nosso lado, para estar nos apoiando para sempre dentro de nós. E se você não tem Jesus como seu Salvador, está perdendo essa fonte, né? Não tem essa fonte dentro de você. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não é dele. Não é dele, não tem o Espírito Santo. Está perdendo muita coisa. E você que tem, né? E eu que tenho. Vamos usar, vamos fazer uso, vamos lá. Não precisa ficar com sede, não. Não precisa ficar angustiado, ressequido, amargurado, abatido. Não, tem uma fonte lá. Dentro, onde você for, tá dentro de você. Não precisa ir lá para o Monte Santo, não, né? Aqui mesmo. Aqui, lá na sua casa, né? Lá no interior, lá em São Gonçalo do Amarante, lá em Lábrea, está dentro de você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que o Senhor colocou dentro de nós para habitar. Nos ajuda mesmo a usufruir, Pai. Quantas derrotas temos tido porque não usufruímos, entristecemos, apagamos, insultamos até o Teu Espírito, Pai. Desonramos. Nos ajuda mesmo a ir lá na fonte de água viva dentro de nós que o Senhor colocou para morar para sempre. E se tem alguém aqui também que ainda não te conhece, que o Espírito Santo faça a obra de convencedor, de convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai. É essa pessoa. Para que ela também receba a fonte de água viva. Fica conosco e muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém.